Bom dia a todos. Queria agradecer a todos que estão com a gente nesse sábado bonito de sol aí, né? Todo mundo querendo informações. A gente está aqui hoje com a doutora Alessandra de Jesus, minha amiga, uma excelente pediatra, top. Obrigado, Ale, de você deixar a sua família para estar aqui com a gente hoje, viu? Tá certo. Eu que agradeço o convite. Queria te agradecer muito. Ale, a gente está vivendo um momento extremamente difícil. Embora já tenha melhorado um pouco, a gente já saiba melhor lidar com a doença, os números também têm caído, graças a Deus, mas assim, a gente tem muito medo com as nossas crianças, né? Então, eu queria falar um pouquinho desse momento com a criança em relação a esse momento todo, queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Primeiro ponto que... fala, desculpa, Lê, Não, perdão. pode falar. Pode terminar. O primeiro ponto que eu queria falar contigo é assim, nós profissionais de saúde temos filhos, temos extremo medo, né, de levar uma doença dessa para casa, né? A gente teve até aquele hotel onde os profissionais ficaram em casa, ficaram presos no hotel, não iam para suas casas, para evitar essa contaminação. E eu também vivi isso, você também. Você, principalmente, está nos hospitais, deve ter vivido bastante isso. E esse medo é muito grande do profissional de saúde. O que você acha? O que você tem falado para nós aí? Então, quando tudo começou, né, eu também fiz o isolamento, né? Eu deixei a minha mãe com os meus filhos e fui para um outro apartamento, né? Eu acho que foram aqueles 15 dias iniciais que todo mundo, né, ficou com medo em casa e a gente foi tomando essas providências. Só que o tempo foi passando, né? Nós profissionais também do pronto-socorro, garantindo todos os equipamentos, tudo que a gente podia fazer e tentando entender o que estava acontecendo, né? Hoje a gente vive um começo de flexibilização. A gente percebeu que a doença não avançou na faixa pediátrica, né? E que a gente começou a sentir o impacto de sair de casa também dos profissionais para os dois lados, né? Os médicos sentindo a falta da sua família, do seu aconchego, da sua rotina e tendo que lidar e cuidar, né, do outro. Então isso foi uma adaptação. As crianças, né, sentindo muita falta desses pais, da presença. Então, Com assim, os certeza. profissionais de saúde, eles foram um pouco sacrificados, né? Muito, né, Então, Ale? e assim, eu sempre tentando falar para as crianças o que estava acontecendo e dizendo para eles que eu era o melhor profissional que devia estar na ponta. Porque 20 anos de experiência iam servir para esse momento, um momento de crise, onde você tem que ter calma, onde você tem que ter tranquilidade, onde você tem que ter protocolo. E é como se fosse uma guerra, né? Uma guerra você manda o teu melhor, e a gente era o melhor, e somos o melhor. Então, eles começaram a entender que não estar com eles, mas havia um porquê, né? Hoje a E gente tem... você, Pode falar. desculpa, só te interromper um minuto. Você falou uma coisa muito importante, que realmente a experiência é fundamental. Eu falo que a gente, e detalhe também que até o médico ou o profissional de saúde em geral novo, às vezes vê algumas posturas dos mais velhos e acha que está errada ou que não tem o porquê daquilo. E com a experiência a gente vai vendo que tem um fundamento, né, Ale? Exatamente. Hoje, né, eu trabalho na Santa Casa, eu coordeno junto com a Bruna, né, e a gente tem uma equipe, né, e num primeiro momento a gente mostrou para eles, né, todas as informações. Num segundo momento a gente entendeu que a gente precisava dar um suporte emocional, porque alguns médicos adoeceram, né, e hoje num terceiro momento a gente vive algo assim muito tranquilo, que a gente passou, está passando por tudo isso que aconteceu, mas que valeu muito a experiência, a gente avançar, né, não ficar só nos números, na doença, e sim conversar com o profissional e ver o que ele está sentindo e como ele está vivenciando tudo isso.
E o risco de infecção nas crianças, a gente sabe que é pequeno, né, Ale? Uhum. Não digo nem o risco de infecção, mas eu não sei se poderia falar o risco de infecção, mas a maioria deles com certeza são assintomáticos, né? Isso. Ontem eu estava conversando com a Luíse, né? Ela é a referência de endócrino no Instituto da Criança. Não é uma patologia da faixa etária pediátrica, né? Então, São Paulo vivenciou isso, a China vivenciou isso, a Europa vivenciou, os Estados Unidos, e a gente não viu os números crescentes na faixa pediátrica, né? E trazendo para o nosso universo, do nosso pronto-socorro, nós estamos assim trabalhando com 10, 20% do que a gente trabalhava. Então, um pronto-socorro que atendia 2.800, 3.000 crianças mês, né? A gente passou a atender 100, 200, muito pouco, né? E isso se traduziu em São Paulo também, né? O hospital que eu trabalho em São Paulo, nós trabalhamos em 10 pediatras 24 horas. Hoje nós estamos trabalhando em 4 pediatras em 24 horas, né? Então, isso mostra também, Ali, a gente pode falar que teve uma conscientização, né, um critério maior em levar essa criança ao pronto-socorro, né? Como Teve. também com os adultos, né? Teve sim. E aí eu acho que a gente foi muito assertivo, porque as crianças, o esperado era o pico, né? Com as doenças gripais, né? Com os vírus que normalmente circulam nessa época. Mas como as crianças estavam em casa, protegidas, a gente não teve essa circulação. Portanto, não adoeceram e não precisaram do pronto-socorro. E aí ficou. Você falou desse pico, eu acho que é importante ressaltar. Isso a gente tem observado bastante também. As doenças de inverno, que a gente chama de vias aéreas, etc., teve realmente essa queda? Foi expressiva? Absurda, né? A gente brincou que, nossa, e assim, isso foi verdade que vários hospitais em São Paulo dispensaram os médicos e dispensaram os pediatras, né? Nós não estamos nós estamos na linha de frente, mas estamos em número reduzido, porque os pacientes pediátricos não chegam em São Paulo, não chegam aqui, eles estão protegidos, né? Então isso foi muito assertivo. E você, com certeza, estarem fora do colégio, fora desse contato colega a colega, amiguinho a amiguinho, foi fundamental para isso, né? Foi o que fez ter essa queda, né? Foi, nesse momento foi, né? Porque a gente tem a circulação dos vírus, né? E automaticamente, se eles estivessem todos juntos, a gente não saberia se era influenza, se era Covid, se era para-influenza, que vírus seria. Então, hoje, no meu pronto-socorro, eu penso em duas patologias. Eu penso em Covid e penso na boa e velha dengue, quando eu tenho uma criança num quadro febril prolongado. Então, a gente conseguiu separar bem. Então, isso está sendo muito bom. Mas esse isolamento ali, na sua avaliação, pelo menos na minha, não sei, queria a sua opinião, foi fundamental, né? Primeiro que assim, tirou os pais também dos pronto-socorros, mesmo que infantis, ele está indo num hospital. Uhum. Segundo também que diminuiu esse volume de doenças em crianças e foi muito importante, né? É. Eu acho que assim, a gente se preparou da seguinte forma, né? Por exemplo, na Santa Casa, onde eu atuo, né? Nós separamos a patologia COVID de não COVID. Nós separamos os médicos, os equipamentos. Então a gente Isso. estava resguardado, né? Pronto para isso. Pronto. E essas crianças que chegavam, a triagem é muito bem feita, direcionada, né? Então a gente conseguia saber exatamente para onde direcionar e para onde atender essa criança. Tanto que a gente vê os números, muitos poucos médicos tiveram o Covid e na pediatria, né? E os funcionários também, né? Então, esse isolamento, essa forma de atuar no pronto-socorro, ela foi bem assertiva. E a gente mantém ainda, né? Nós temos um espaço muito grande lá na Santa Casa, então a gente consegue. Agora a gente está começando a ter um pouquinho mais de movimento, mas a gente consegue também diferenciar.
Então a gente viveu um momento assim, não, as crianças vão chegar em insuficiência respiratória, nossa, as crianças vão chegar mal. Não chegaram. As crianças que Graças a têm Deus. risco, né, que têm comorbidade, vão chegar. Chegaram. Tomamos um pequeno susto agora, né, porque evidenciamos lesões de pele, né? E a gente falou assim, gente, mas é uma urticária que está estranho. Gente, é uma doença mão-pé-boca que não é para estar circulando agora, porque se as crianças não estão na escola, não tem por que ter o vírus. E aí a gente mostrou, né, os trabalhos vindo de fora, da manifestação do Covid na pele das crianças, né? E também no trato Interessante. gastrointestinal. Então, mas aí a gente pensou, meu Deus, mas essas crianças vão evoluir para um quadro respiratório? Não evoluíram. Mas é importante que essas crianças venham no pronto-socorro, porque a gente orienta o isolamento social, a gente vê se o pai e a mãe foram testados, se o pai e a mãe estavam com sintomas, porque os pais não associam aquela diarreia como sendo Covid, porque ele tá pensando num problema respiratório, né? Aquela lesão de pele como sendo Covid. Ele vai falar, não, foi uma urticária, comeu alguma coisa errada, né? Mas a gente também percebeu que essas crianças evoluíram bem. Então a gente está se adaptando, né? É uma doença tão dinâmica. Mas o interessante, Ale, realmente é fundamental levar as crianças ao pronto-socorro, realmente para fazer essa epidemiologia, né? Sim, Para poder orientar a família, né? isso. Na verdade, né, eu brinco assim, criança boa é criança dando trabalho, né? Criança boa é criança dando trabalho. Então, como é que os pais, eles podem, né, ter uma percepção? Então, a gente pensou, febre, né, uma febre prolongada, 37,8. Aí, o que a gente percebeu? 38, 39, febre alta, né, que não cede com a medicação. Então, esse é um sinal que, olha, vamos levar, né, para ver o que está acontecendo. Um dia de febre, mas, pô, você deu a medicação, a criança ficou bem, voltou ao normal, está comendo, está brincando, você pode aguardar. Um dia de febre, batendo 39, 40, a criança sem brincar, a moadinha, sem comer, opa, né? Vamos ver o que está Vamos ao hospital. acontecendo. Né? 3 dias de febre, aonde você não veja, né, nenhum sinal e sintoma, essa criança tem que ir para o pronto-socorro. Hoje a gente fala uma criança que esteja vomitando, uma criança que esteja com muita diarreia, porque o Covid pode dar esse sintoma gastrointestinal, né? E o fato, uma criança com tosse, com coriza, com cansaço, expressando a via respiratória, essa criança também, ela vem para o pronto-socorro. E eu estava vendo que dos casos totais de Covid, está girando em torno de 3% em crianças. Dos totais, só 3% são de crianças. É um número já pequeno, né? Mas eu acho, assim como o adulto, e no adulto também, mas mais em criança, até por causa dessa sintomatologia extremamente branda, é claro que o número é muito maior, né? Não digo em porcentagem, a porcentagem pode ser até a mesma, mas o número absoluto, o número total é bem maior, né? Tem muita subnotificação, você não acha ou não? Tem, sabe por quê? E outra coisa, hoje o que eu oriento, né, no pronto-socorro? Uma mãe sabidamente positiva, fez o swab. Você fez o teste? Você fez o swab? Eu? É. Eu fiz, eu não Eu quase desejo para morri. ninguém. Eu quase Eu não morri desejo para fazendo. ninguém. Meu Deus do céu. Aí, a mãe tá Você imagina uma positivo. criança? O pai tá positivo. Eu vejo uma criança de 6 meses na minha frente, Deus né? que me livre. Aí uma criança de 2 anos. Tá? Então, assim, vai muito do bom senso. É Se você já lógico. tem uma epidemiologia positiva na família, por que você vai colocar aquela criança num teste extremamente difícil de ser feito? Agora, se é uma questão de gravidade, é uma criança que interna. Então, hoje, como é que a gente conseguiu? As crianças que internam, todas elas fazem os exames, né? Com patologias respiratórias. Então, ok, uma criança internada, você tem que saber se é Covid, se não é, o que eu vou tratar, como eu vou tratar. Então, né, é bem assertivo. Agora, as crianças são assintomáticas, na sua grande maioria.
eu vi assim, mães me ligando, doutora, meu marido está positivo, eu estou positiva, ele fez 37,5. Acabou. Mais nada. Está feito o diagnóstico. Uma coriza, doutora, só uma coriza. Mais nada. Olha, apareceu lesãozinha de pele. Mais nada. Vômito, diarreia. Agora, se é uma criança que está vomitando, ela tem que ir para o pronto-socorro. Tá? Então, assim, na verdade, a gente entende que não é uma patologia da faixa pediátrica. Ontem eu conversei com a Luíse, ela está no Instituto da Criança. E ela falou: olha, a gente não pode falar números, mas foi muito baixo. E os óbitos que aconteceram eram crianças com muita comorbidade. Né? Mas, assim, que de uma maneira geral, as crianças, elas ficaram protegidas do Covid. Agora, com certeza é mais branda. Agora, você falou toda criança que interna, vocês fazem o swab, é isso? Isso, a gente está fazendo os Independente testes. da idade, Ali, não tem idade mínima para isso ou não? Não, porque você precisa saber, né? A gente teve Ah, bebê, né? A gente teve recém-nascido, né? é mesmo? E aí você tem que fazer o padrão ouro, né? Para tentar Nossa. fazer o diagnóstico. E aí então vale, né? Aí justifica. Tudo bem que é uma coisa desagradável, graças a Deus criança não tem memória, bebê não tem essa memória desse exame horrível. Graças a Deus. Mas é assertivo você fazer, né? Porque aí você remete os números, né, para a epidemiologia, para a vigilância, e aí a gente sabe exatamente o que está acontecendo no nosso município, né, dessas crianças que estão internadas. Mas foi muito baixa a positividade também, viu? Foi muito baixa. Agora, Ale, eles são assintomáticos na maioria das vezes, ou com sintomatologia branda, mas são vetores, são transmissores importantes? Então, me parece que não, né? Porque senão a gente não estaria com esses números que a gente tá, né? Então, os trabalhos ontem, o Caseiro me mandou um trabalho mostrando, né, de mais alguns fatores intrínsecos de proteção que o vírus não se expressa. Né? A criança ela entra em contato, mas o vírus ele não tem a expressão que tem no adulto, no paciente com a comorbidade, né? Então, aí é um olhar que eu tenho de observação, né? Porque é o que a gente está vivendo. Eu acredito que não, pela própria história natural do que os pais estão me dizendo, né? De como está sendo o comportamento em casa. Então, se isso fosse verdade, né, a gente teria uma propagação muito maior dentro de casa, né? Sendo a criança o vetor. Isso não acontece. O que a gente viu foi o pai e a mãe trazendo para a criança e a criança evoluindo bem. Não sei se você tem alguma coisa diferente disso. Não, eu acho isso também. Agora, o isolamento social de uma criança é extremamente complicado, né, Ale? Em casa, a gente está vivendo isso. Eu tenho em casa uma filha de 12, um filho de 5, e já acho complicado também, às vezes, eu entendo, mas eu acho complicado até a postura do colégio quanto a esse isolamento. Estamos tendo aulas online, mas o de 5 anos, às vezes, tem algumas atividades que os pais têm que fazer junto, e o pai que está em isolamento, tudo bem, mas nós não estamos, né, por exemplo. Então, assim, queria que você falasse um pouco até da parte psicológica dessa criança. As crianças, sabe que eu vejo muito, eu sempre falo muito dos exemplos da minha casa, né? O meu filho de 5 anos, no começo, a gente ficou tão apavorado, tão estressado, e ele ainda tinha tem uma asma. E aí, então, chegou um ponto que a gente viu que a nossa preocupação estava fazendo um mal para ele. Porque um Exatamente. dia eu quis levá-lo para dar uma volta na praia de carro, dar uma volta. Depois de um mês de isolamento, ele não tinha coragem de entrar no elevador. Ele não tinha coragem de Exatamente. entrar no elevador. E aquilo me assustou, mostrando o malefício, né, da doença na parte psicológica das crianças. Então, Exatamente. assim, chegou um ponto que, assim, em casa, né? Uhum. Tem esse filho de 5 anos, não aguentava mais.
E aí, assim, nós tivemos Covid, ele tem IgG positivo, o vizinho da frente também é um médico que tem um filho que estuda com ele, também com IgG positivo. Ó, vocês dois têm IgG positivo. Claro que não deve se fazer isso entre duas famílias, eu sei. Aham. Mas como os dois já tinham imunidade, olha, vamos deixar os dois brincarem um pouquinho, porque É, eles não estão aguentando, né? Então, exatamente. assim, essa parte psicológica está muito preocupante com as crianças. O que que você tem visto disso? O que que você acha disso? Então, olha, o começo eu acho que foi mais tranquilo, né? Mas é o que eu falo, pai e mãe em casa, oba, vou brincar com meu pai e com a minha mãe, né? Mas não, pai e mãe estavam trabalhando, né? É. E aí eles começaram a não entender. Vários profissionais de saúde, os filhos de médicos, com pânico. Por quê? Vendo as notícias, vendo a morte e o pai saindo para trabalhar. Quero que meu pai saia para trabalhar, não quero que meu pai morra, né? E aí começaram as ligações para mim, né? Eu lido, eu muitos fitoterápicos, eu orais, né? Então, assim, Ale, meu filho está com pânico, isso que você falou, meu filho não está querendo sair, meu filho está com medo, né? Quando eu fiz a entrevista na tribuna, foi nesse momento que a gente estava, eu comentei isso, sabe? Das pessoas irem até as farmácias de manipulação e usarem os fitoterápicos, os florais, que está escrito lá para pânico, para insônia, para ansiedade, para uma série de emoções, né? Então, isso é um fato. E aí a gente achou, bom, quanto tempo vai demorar? Ah, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí o que se mostrou? Que as crianças foram adoecendo, embora estivessem em casa, né? Então, por exemplo, para te exemplificar, essa semana eu atendi 3 famílias que me chamaram muito a atenção, né? Primeiro, uma mãe que já chegou e falou assim: doutor, eu não estou bem, eu não estou aguentando. Ela está me enlouquecendo. Ela é uma tirana. Ela não deixa eu fazer nada. Ela foi falando, falando, e aí, né? Você tem que escutar, né? Era uma criança de 5 anos. Linda! Aí eu falei assim: você não está bem, né? Ela falou: não, doutor, eu estou péssima, Nada. eu estou colada com a loucura. Mais 1 minuto e eu vou enlouquecer. E olha, professora, não é? Então, assim, né? Isso é muito verdade, né? O santo de casa faz milagre. Porque isso mostrou pra gente que, nossa, a gente não estava preparado, né? A gente tinha uma vida muito cheia de atribulações. Os nossos têm natação, inglês, balé, terapia, professora particular. Aí, de repente, você coloca o pai e a mãe também saíram da sua rotina, e aí você coloca as crianças e a gente achou que eles não iam sentir, eles sentiram sim. Então, eu tenho relatos assim, doutora, tá triste, tá em casa, não quer sair. Doutora, eu não conhecia esse lado, tenho escutado muito isso, né? Olha, estava tudo bem, mas olha, agora não consigo controlar a compulsão alimentar, né? Não consigo que ela durma bem, o tempo inteiro no celular, no WhatsApp. Passam as noites, varam as noites, os adolescentes principalmente, né? Eles vão, eu tenho um exemplo em casa, elas varam a noite e vão dormir durante o dia. E aí, como é que você se posiciona com tudo isso, né? Em que momento que você fala assim, não, peraí, vamos combinar que isso não tá legal, não tá bom, né? Essas crianças, elas adoeceram em 4 meses. E aí, como é que eu faço para perceber? Se eu nem percebia, nem sabia. Fiz uma reflexão, não sei se você, né? Quanta coisa que a gente deixava para a escola. Quanta Também acho. coisa que a gente deixava para a escola, né? Não, e assim, a gente viu também como tem coisa errada na nossa relação familiar, né? Exatamente. Quanta coisa está faltando, quanto déficit tem aí, né? Aí essa mãe falava Porque, assim para ela: olha aqui, você tem que ficar quieta, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar as suas contas. é duro isso, né?
as Duro. suas contas, né? Então, Como assim, assim? ou assim, você está em casa e eu quero brincar, né? Então, assim, aí, lógico, você tem que. E eu falo assim: fale com seu filho, com a idade do seu filho. Isso que você falou agora no começo, esse medo que você passou isso Não para é dele, ele. né? A E não gente é não, dele, né? a gente não se preocupou em falar assim, peraí, o que uma criança de 5 anos precisa saber sobre Covid? A gente não se Isso. preocupou, né? Nós profissionais de saúde, nós pais como um todo. Ah, uma criança de 8 anos, uma criança de 12 anos, o que ela entende? Como é que está o comportamento em casa? A gente voltou a almoçar e jantar, né? Aí as mães falando assim, doutora, ele não para quieto, não fica quieto, eu não consigo almoçar com esse menino. Mas espera aí, isso é uma coisa de agora? Ou é uma coisa que sempre foi? Não, sempre Não, foi, não é. não é? Então, assim, nós tivemos uma oportunidade agora de perceber, e é o que você falou, né? De olhar para os nossos filhos. Vimos coisas positivas? Claro que vimos. Muitos se adaptaram, né? A minha filha de 20 anos foi espetacular, né? A SPM, uma escola, a faculdade, ela encheu ela de trabalho, encheu ela de prova, ela ficar exausta. Aí o que a gente fez? A gente fez yoga online, eu Que pedi para show. ela tomar os fitoterápicos. Toda hora que ela me ligava, procurando dar vazão. Antigamente eu falava assim, ó, espera um pouquinho que eu tô atendendo. Não, tem que dar, né? Tá precisando, tem uma urgência, tem uma emergência, tem algo acontecendo, né? Então, assim, eles também tiveram que se adaptar. Eu, por exemplo, escutei de uma mãe, o paciente com autismo leve, nossa, doutora, você sabe que meu filho ficou muito mais calmo? Então, aquele monte de terapia que a criança era submetida deixava ele mais estressado. Então, ela É. percebeu que ele em casa, ele estava mais calmo e mais tranquilo, né? Então, E assim, você sabe, e agora, sabe, para desculpa, quem perdão. que eles estão conversando e para quem que eles vão falar? Os pediatras, né? Porque nessa linha de frente, nós voltamos a atender. Por exemplo, eu não deixei de fazer minha terapia online, mas muitos médicos, muitos psicólogos, muitos pediatras que também Deixa. são de risco, deixaram de atender nos consultórios, né? Então, quem vai dar vazão para esses 4 meses, 5 meses daqui a pouco, de toda essa mudança emocional que aconteceu na vida dos nossos filhos e na nossa, É. né? Então, isso é algo a se pensar, né, desses profissionais de saúde. E você sabe, Ale, eu acho que isso também, não só com os profissionais de saúde, que eu vou falar, acho que com todos. Eu acho que a gente vive num mundo hoje que todo mundo é extremamente cobrado, tem que ter produtividade, tem que fazer cada dia mais, né, nas suas profissões. E assim, a gente perdeu a essência, não por nós, não culpa nossa, mas a gente entrou nesse rolo compressor aí. E assim, eu vejo que às vezes eu vejo em casa, a gente trabalha muito como médico, né? E eu vejo em casa às vezes que eu não tenho paciência de ouvir os questionamentos ou as situações dos meus filhos, né? Exatamente. Eu comecei a sentir muito isso e assim, mas eu não tenho paciência mesmo, eu É, confesso. é. Mas esse período de quarentena, que o nosso foi curto, né? Não sei se o seu foi longo, mas eu fiquei em casa enquanto fiquei doente. Eu não Depois parei tive de que ir trabalhar. trabalhar. É. Então, assim, mas nesses 20, 30 dias que eu fiquei em casa, realmente, assim, foi muito produtivo e a gente começa a repensar muita coisa. Eu até não Exatamente. tenho muita esperança que a sociedade como um todo vai conseguir mudar muito, vai conseguir evoluir com isso. Eu acho que a gente não vai, infelizmente. Mas, assim, mostrou, deu para a gente pelo menos identificar tudo que está errado, muita coisa errada, entendeu? É. Em relação aos filhos. Eu vivi uma experiência que foi muito, muito ímpar, né? Tava tudo bem, acho que foi mais ou menos 12 de junho, né? Pela primeira vez o João me ligou e falou: Mãe, eu não estou bem. Não estou bem. Eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou com alguma coisa aqui dentro que não tá legal.
Nossa, né? Vamos combinar que o isolamento social dele, no meu prédio, como ficou todo vazio, todo mundo foi embora, e tem área de lazer. Então ele desceu para jogar bola, eu deixei ele jogar bola em casa, ele adora a bola, a vida dele é a bola. Então, era como ele se conecta com o mundo, é através da bola. Então, jamais tiraria isso, né? Poderia descer só na quadra se tivesse sozinho. Então, já é uma condição que muitas crianças não tiveram isso, né? E aí, a terapeuta dele me ligou à tarde e falou: olha, ele está super bem, mas ele está sentindo muito o isolamento social. Você pode fazer alguma coisa? Nossa, né? Nossa, você fica, né? E aí, meu, olhei assim no celular e falei: nossa, Serra Negra abriu. Falei, na hora, né? Abriu. Fomos para um lugar onde nós vamos normalmente. Coloquei no grupo. Nós temos um grupo chamado Friends, né? E aí é muito legal os nossos filhos crescerem num pequeno grupo. Aí a gente vê como isso foi protetor. Nós estamos há 10 anos viajando juntos, parceiros de uma vida. E assim, experienciando, né, tudo que vai acontecendo. E aí 4 famílias falaram, bora, 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 né? Então a gente foi para uma pousada, cada um ficou no seu chalé, lugar amplo, aberto, ele jogou bola, ele nadou, ele pegou peixe. Então assim, né? E aí o mais surpreendente, né, que foi incrível. Quando a gente voltou, esse era o propósito, né? Dar vazão ao que ele estava passando. Mas o que a gente percebeu? Que estava todo mundo saturado, estava todo mundo esgotado e todo mundo estava precisando desse tempo, né? E aí ele fez um vídeo, Adriano, vou te falar. Há 10 anos, uma família foi criada. Há 10 anos, uma família cresceu e se fortaleceu. Obrigado, Senhor, por essa família incrível que eu tenho de amigos. Cara. Arrepia, né? Grupo todo. Uau! E aí, sabe? Então, assim, você fala assim: você tem que ter fé, você tem que acreditar, sabe? Você tem que se precaver, né? Eu acho que nós somos pessoas muito adaptáveis. Nós que somos formadores de opinião, você tem 2 formas. Ou você sucumbe a tudo isso, ou você enfrenta tudo isso. Como é que você enfrenta? Informação útil? Sim. Informação precisa? Sim. Você não vai sair cometendo loucura, como, eu vou fazer uma rave. Desnecessário. Para que isso? Né? Vai ter um momento de fazer isso. Mas como que eu posso avançar? Como é que eu posso cuidar? Né? Se eu tenho uma demanda aflorando de um filho meu, eu não posso mais, e não estaria como, falar assim, não, espera, porque vai passar. Vai passar como? Será que vai acontecer o que aconteceu com muitas crianças? Que, olha, começaram com tristeza, com depressão, porque a criança expressa. Um filho de um colega nosso começou a ficar gago. Uma criança de 2 anos começou com gagueira e pedir, pai, eu quero brincar com o amiguinho. Então, assim, a gente faz uma reflexão que nós tivemos que nos adaptar. Só que a gente acionou os nossos mecanismos, a nossa experiência, os profissionais de saúde, a gente saiu para trabalhar. E por que a gente achou que os nossos filhos também não sofreriam? Sofreram, né? Com certeza. Sofreram. Muito. Olha, e a parte das consultas, que na pediatria a gente chama de puericultura, né? Uhum. As consultas de rotina e a vacinação, como é que fica nesse período? São coisas que dão para esperar, não devem esperar? O que você acha? Bom, no serviço público eu já retornei há quase um mês, né? E eu não tenho consultório, né? Mas os médicos que têm consultório ainda estão, né, voltando aos poucos. Mas existe uma faixa etária prioritária, né? Menor de 1 ano, paciente de risco, prematuro extremo, ou crianças que estejam apresentando esses sinais e sintomas que a gente falou. Não vamos deixar para quando a escola voltar. A escola não vai resolver isso. A gente tem que entender que se a gente conseguir realmente voltar em setembro, nós
tiramos crianças da escola e estamos devolvendo outras crianças, não é? E que a escola, ela vai ter que ser parceira também, porque, olha, ele estava desse jeito e ele está assim, né? Então, no serviço público, nós estamos atendendo na parte da manhã, né? Abaixo, cada unidade de saúde está fazendo de um jeito, mas abaixo de 1 ano, abaixo de 2 anos, né? Existe uma prioridade, existe um espaçamento das consultas e nós voltamos a atender, sim. O que a gente percebeu de imediato, e foi uma grande preocupação, na frente na secretaria, eu trabalho no NASF, né? E num grupo técnico de aleitamento materno, né? Nosso desmame foi absurdo, né? Por conta dos grupos que não haviam, por conta da dificuldade, essas mães com medo de transmitir, a gente não sabendo se podia ou não podia amamentar, essa mãe com pressão, com dor, com sofrimento, né? Como é que a gente percebeu isso? Na Aparecida, a gente tem uma técnica que chama-se analgesia, né? Então, os bebês, quando vão ser vacinados, a gente pede para as mães colocarem ele no seio, para mamarem, né? A Andressa trabalha muito bem com toda a unidade de saúde, a gente tem um pensamento muito bacana em relação à amamentação. E a gente percebeu que, com 1 mês, as crianças desmamadas, né? Então, a gente tem, sim, esse voltar é muito importante. Na semana passada, eu atendi uma mãe que estava em pleno desespero, com leite, jorrando leite, mas emocionalmente instável, insegura, pai desempregado, uma situação familiar péssima. E aí o que acontece? A amamentação, se você não estiver bem, ela é fluido, né? Ela não acontece. E aí ela fala, não, doutor, eu não consigo amamentar. Mas aí a gente conversa, a gente escuta, a gente se coloca no lugar dela e oferece uma ajuda útil. E aí foi muito legal, porque essa semana, né, toda quinta-feira eu estou atendendo, ela voltou outra, né? Ela voltou com o marido, ela voltou bem, tem uns florais, né? Eu adoro os florais, né? E ela voltou ótima e a gente garantiu a amamentação daquele bebê, sabe? Então aí eu acho, sabe, sinceramente, Adriano, que justifica você sair do trabalho. A gente, né, como profissional de saúde, a gente sacrifica um pouco as famílias, mas a gente está fazendo algo positivo. Então eu penso que Ajudando daqui, muita gente. exatamente, daqui para frente a gente tem que, sabe, positivar essas pessoas, porque elas sofreram, as crianças sofreram, os pais sofreram, né? E a consulta médica vai ser uma oportunidade de você ajudar, entendeu? É. Então eu acho que assim, quem tiver precisando, precisando de suporte emocional, precisando, né, de ver as questões, porque as crianças engordaram muito, né? Eu acho que agora é a hora da gente começar a diminuir um pouco as guloseimas, os bolos, os doces, né? Porque isso foi o que a gente fez, todo mundo comeu, né? O sono, né? Vamos falar de sono, porque as crianças não estão dormindo. E saúde é sono. Você tem que estar com o teu sono em dia para você ter uma saúde bacana. O sol, né? Hoje a gente viu aí que a vitamina D ela entrou, né, como um fator também de proteção. Nós somos uma cidade solar, né? Então são várias coisas que o médico ele pode informar essa família, sabe? E fazer que tudo isso seja uma forma mais saudável, mais tranquila, mais assertiva. Você falou da amamentação. As mães com Covid são orientadas a amamentar? O que você acha? Então, ontem eu conversei com a doutora Keiko, né? É luz, né? Oxa, que mulher, né? Ela é a luz própria, Ela é né? fantástica. Ela é maravilhosa, né? E ela vai começar agora na rede, né? Elas têm uma rede. E a doutora Keiko começa com as lives falando sobre a amamentação. Vai ter uma série. Depois eu até passo para você Que legal. vincular também nos meios de informação, né? Vai ser bem Lógico. bacana. Mas sim, né? A amamentação é padrão ouro, né? E o Isso que a aí. gente percebe? As mães fazendo a proteção, usando a máscara, mesmo que esteja com Covid positivo,
né, a proteção, o uso das mãos, lavar as mãos, higienização. O que a gente percebeu, que ela falou também, né, é que os bebês nem gripe pegaram. Esses recém-nascidos evoluíram muito bem, mesmo de mães Covid positivo. E aí, a gente conversando, né, eu falei, doutora, e aí, essa mãe, em 15 dias, ela dá a vacina que o mundo quer. Né? Exato. Então, é muito importante que a gente fale para essas mães que estão em amamentação. Né? Em 15 dias, os anticorpos do Covid estão passando na amamentação para esse bebê. Então, quer medida mais protetiva, mais assertiva, né? Com certeza. Então, ele é muito padrão ouro, como mais, né, a gente sabe de todos os benefícios do vínculo, né? Mas, enfim, para atualizar o momento atual. Então, mães que já estão, né, eu comecei o ambulatório, que eu comecei a fazer grupo, que voltaram agora comigo, os bebês estão com 8, 9 meses e não foram desmamados, os bebês não tiveram nada, nenhuma intercorrência. Tá? Então, a amamentação, sim, ela está indicada, segurança, né? E aí, eu aproveito, né? Não sei como é que a gente está de tempo, né? Mas Não, pode. eu falo para as mães assim, né? Antes do Covid, o recém-nascido já não podia ser exposto. Agora, menos ainda. Isso Então, aí. o bebê fica no quarto, só mãe e pai, avós, né, devidamente com máscara, se puderem, se não der para aguentar, porque 1 mês, 2 meses, né, sem ver, né, nós somos diferentes, nós somos latinos, nós somos uma cultura do abraço, nós somos família, né, então cada família sabe aonde está apertando o seu calo. E aí existe um pensamento, poxa vida, o que é mais assertivo? Eu deixar isolado, sofrendo, triste, ou de repente trazer e fazer toda a proteção? Cada família vai, né? Mas eu falo, ó, não dá para ter bolinho, não dá para ter café, não dá para, né, não dá para esse tipo de visita, né? Então a gente tem que tomar cuidado, justamente porque a grande maioria de nós somos portadores assintomáticos, né? Então, e os nossos testes, né, que têm sido feitos aqui na Baixada, a grande maioria, todos assintomáticos. Tá? É. Agora, uma coisa também que eu acho interessante falar é do aprendizado nas crianças nessa pandemia, né? O que que você acha? Como é que vai funcionar isso, hein? A Primeiro escola? que assim, a maioria das crianças da nossa cidade, do nosso país, às vezes não tem nem o acesso à internet para conseguir acessar a aula, né? Esse é o Exatamente. grande, Exatamente. é o grande lance aí, porque muitos não têm. A gente vive uma realidade que não é da maioria. E olha, o ano passado eu fiquei quase 3 anos no programa Saúde na Escola. E foi uma experiência maravilhosa, né? Ver escolas nossas aqui do município, né? Que não, às vezes não tem uma escola particular, uma infraestrutura, né? Com uma vigilância e oferecendo, né? Para a população, para todos, né? Eu Ensino de aprendi, qualidade, né? nossa, eu aprendi muito, eu aprendi assim, sabe, uma interação entre saúde e escola da forma mais positiva que poderia acontecer, né? Hoje eu conversei com a Inês, né? Que a gente fez muitas estratégias quando a gente estava no programa Saúde na Escola, né? E ela falou isso. Ela falou assim: o acesso, se você não tiver uma internet boa, você não tem acesso. Então, tem muitas crianças hoje que estão sem acesso ao ensino porque não tem internet. Então, quando a gente fizer essa reflexão, só lá em setembro, né? Porque a gente está acreditando que a gente vai caminhar para poder, mas pelos protocolos, se houver qualquer mudança, né, da cor, ou se houver qualquer situação, isso tudo volta para Pode trás. voltar. Então, uma coisa, a gente não pode pensar só no meu umbigo, eu como meus filhos numa escola particular, né? Eu nem sabia que eu tinha direito a não sei quanto lá de dobro de internet, liguei para a NET para saber, eles estão indo lá dobrando a internet da minha casa.
Mas quantas pessoas não têm nem acesso à internet? Quando a gente vai para o programa Saúde na Escola e a gente vê a nossa merenda, quantas crianças indo para a escola porque não tem alimento em casa? Isso tudo, não estou defendendo X ou Y. Eu só acho que a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas e acreditar que a política de saúde proposta são de pessoas que estão acima de nós e que estão conseguindo ver tudo isso. Porque às vezes a gente fica tão fechadinho na nossa proteção e no nosso umbigo que você não enxerga o que é o melhor para a grande maioria. Por exemplo, ontem uma mãe chegou para mim e falou assim: doutora, faz um laudo dizendo que meu filho tem alergia à intolerância à lactose e é asmático. Eu falei, mas espera aí, quanto tempo que ele não tem crise? Mais de anos. A lactose é um problema? Não. O retorno está previsto para quando? Setembro. Existem outras questões que eu acho que era legal a gente falar. Por exemplo, vacina da gripe. Se as crianças vão voltar a circular, está muito baixa a nossa adesão da vacina da gripe. Nas minhas consultas, eu sempre pergunto: vacina da gripe não tem efeito colateral, no máximo é a dor. É uma vacina que te vai proteger contra otite, sinusite e pneumonia. Lá em setembro e outubro, provavelmente os nossos prontos-socorros vão aumentar o movimento. Mas se a criança está protegida da vacina da gripe, eu não vou pensar em influenza, eu vou pensar em outro vírus. Então, assim, por medo de sair e de se expor, muitos não fizeram a vacina da gripe, que está nas nossas redes, que está disponível. Então, assim, vamos ver a vacina da gripe? Vamos ver a vacina da gripe. Como é que está o sono dessas crianças? Porque não adianta você voltar, amanhã é dia 9 de setembro, e ele está há 5 meses varando a madrugada na internet. Você percebe que a gente vai levar um problema, vai criar um outro problema na escola? Uma criança que não para quieta, está agitada, está estressada, você acha que ela vai chegar diferente nessa escola? Nunca. Então, será que eu consigo preparar esse meu filho? A questão alimentar, né? O sol. Então, assim, tem outras coisas que eu acho que a gente pode, se cada família falar assim, não, por exemplo, em casa, uma adolescente de 20 anos, faculdade, vai. Cara, ela fez super bem, ela lidou super bem com tudo, e ela vai um dia só na semana para a faculdade. Vai. Cacá, João, vão, porque são adolescentes. Né? É mais fácil, sabem manipular o álcool gel, sabem usar o uso da... A escola, ela é um meio de comunicação, ela é um meio de sociabilização do adolescente. Eles estão por aqui. A gente tirou tudo, né? Cinema, arte, música, praia. Então, assim, será que eu consigo, né? Antes de entrar nessa estratégia, e vamos acreditar que a gente vai voltar, será que eu consigo preparar os meus filhos para esse retorno? Precisa, né? Não é? E fundamental. não é uma patologia da faixa pediátrica. Então, assim, eu acho que na balança, esses pais têm que colocar tudo isso. Agora, uma criança está triste, uma criança que não está saindo do quarto, será que vai ser mais positivo eu continuar com ela enclausulada ou eu oferecer a escola? E com certeza as escolas vão se precaver. E também, sabe, eu acho, Adriano, não há problema nenhum, se não der certo, mudar a estratégia. Não é isso? Também acho. Agora, eu acho realmente que como os índices da doença também diminuíram e etc., a gente até já mudou de faixa na cidade, está na hora realmente de começar a fazer algumas coisas. Lógico, ninguém está falando para levar as crianças para lugares aglomerados, mas fazer um passeio a pé com seu filho tem que começar a tratar esse psicológico das crianças, senão vai ter aquele distúrbio de atenção, vai ter, né, déficit no aprendizado. Realmente está na hora de tratar as crianças. Nós somos uma cidade que, nossa, a gente tem a praia, né? Isso, então, né? por exemplo,
Ah, vai pescar com a criança, vai caminhar na praia com a criança com a máscara, andar de bicicleta. As crianças precisam. Porque assim, quando tudo isso começou, as pessoas me perguntavam assim: ah, tem que tomar vitamina? Aí eu falava assim, gente, 15 dias de história, ninguém vai ter problema, né? Mas a gente está indo para 4 meses. Eu testei agora, fiz o exame de todos, né? Todos, fiz uma bateria de exames. Todos nós estamos com a vitamina D lá no pé, né? Então, assim, Isso. e nós somos santos, nós somos uma cidade que tem praia. Então, será que eu consigo, né, caminhar com meu filho, andar de bicicleta, evitar aglomeração, ter o bom senso? Se a criança estiver resfriada, com tosse e coriza, não é o momento de sair, porque você não vai passar para os outros, né? Mas eu acho, sim, né? E é bonito de se ver, né? A nossa, a ponta da praia, ela tá linda, né? Quinta-feira eu fui caminhar. Uma das coisas que eu mais senti falta foi da praia, caminhar, né? A gente cresceu, né? A gente cresceu na praia, no mar, caminhando, jogando vôlei, brincando, fazendo tudo na praia. E aí você vê as crianças bem, os pais tranquilos, todo mundo de máscara. Muitas pessoas estavam usando máscara, né? Então eu acho que é essa a mensagem. A gente não pode perder o que a gente já ganhou. Então, para que a gente continue ganhando, vamos usar máscara da forma correta, vamos Então, usar a Ale, praia da forma disso que você correta. falou da máscara, só uma coisa, desculpa te interromper mais Uhum. uma vez, né? Mas você falou de máscara, tem idade mínima para a criança usar máscara? Não, qualquer criança pode usar. Gente, eu não sei como é que aqueles chineses usavam aquela máscara naqueles bebês, né? Gente, como é que pode, né? Não, abaixo de 2 anos, né? Uma que a criança, ela não fica Não quietinha, vai ficar, não vai ficar. não vai ficar com a Nós mãe. somos brasileiros, né? A gente não é xing-ling, né? Que aquelas crianças, né? Você fala, meu Deus, como é que pode, né? E o risco de asfixia, e porque a Isso. criança baba, a máscara vai molhar, né? Então, não tem muito sentido. Eu fui dar uma lida no negócio do álcool gel, né? Que é uma coisa que a gente não para Isso. pensar. Então, teoricamente, todos poderiam usar, mas melhor que sejam crianças que saibam manusear o álcool gel. Por quê? Os Estados Unidos mostrou um índice de intoxicação pelo uso do álcool gel nas crianças. Então, crianças que vão pegar o álcool gel e comer o álcool gel, não é o ideal. Passar no olho, né? Ingerir. Então, as crianças entre 2 e 3 anos, as maiores, está mais indicado. Mas o álcool gel ele pode ser substituído por lavar as mãos, que é tão eficaz quanto. E aí, alguns trabalhos dizendo, né, dos bebês também, dos recém-nascidos. Mas lavar a mão é tão eficaz. Agora, tem crianças com efeito alérgico ao álcool gel, de tanto que a pele fica seca, ativa. E é álcool, gente. Álcool tem absorção, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com crianças que realmente saibam fazer essa asepsia, essa higienização com o álcool gel. Crianças mais velhas, né? Certo. Eu vou pegar algumas perguntas aqui na internet e agradecer algumas pessoas. Tem o Vini Tati Batocchio, Ah, a que ele fala: Tati. gostaria de saber de vocês se já acham seguro passear com as minhas crianças. Minha filha tem 2 anos e 10 meses e não levo para passear há 4 meses. Tenho pena dela. Sempre pede para ir à praia e no aquário. Obrigado, Tati. O que você acha, Alê? Ah, a Tati é linda, né? E ela, a filha dela é linda, maravilhosa. Claro que pode, né? E deve, a gente já conversou. Um lugar aberto, amplo, né? Se tiver com muito medo, evita o sábado e o domingo, que é onde a gente tem mais aglomeração. Pode ser durante a semana, o finalzinho de tarde, pode e deve, né? Com certeza ela está apresentando alguma coisa em relação a esses 4 meses de você não ter essa liberdade, esse sol. Eu acho que dá. Nesse momento a gente consegue fazer isso sim. E tem aqui também a Joyce, né? Bom dia, Joyce. Obrigado. Mandando parabéns para nós.
Tem a dona Julieta Freire, Leta Freire, que é a minha sogra ali, perguntando se já pode ter o convívio entre os netos e os avós, se é possível, lógico, com os devidos cuidados, né? Mesmo que todos já foram contaminados. Se poderia conviver. Eu acho que é assim, a gente tem que ter muito bom senso, né? Se eles já tiveram o Covid, né? Eles já estão imunes, né? Essa família, eu acho que não vai levar a doença para esse paciente de risco, né? E que seja um lugar aberto, né? Que se respeite uma distância, né? E tem muitos médicos que testam de 15 em 15 dias, né? E vão para o convívio familiar, né? Com os avós. Eu, por exemplo, a gente no Santo de Casa não faz milagre, mas desde o começo a minha mãe está com os meus filhos, né? E a gente se via, eu pegava comida, não tinha contato. Só que chegou um momento que a casa desandou e que a demanda aumentou e que também ela, que maravilhosamente bem me ajudou, mãe, te amo, né? Ela ficou muito expert, né, em internet e tudo mais, e cozinha, ela exausta, ela tem quase 75 anos, né? Então, eu tomo os cuidados, eu sei que eu não estou positiva, eu sei que eu não estou doente, a gente toma os cuidados e a gente voltou a conviver. Então, eu acho que, de alguma forma, com cuidado, pesando na balança o risco e o benefício, e aí eu fico me perguntando, né? Vou fazer 60 anos, eu sei se amanhã eu vou estar viva? Né? Muitos me questionam sobre isso, não é? E essa doença mostrou que um dia você está e outro dia você pode não estar, não é? Então, se a gente está numa uma flexibilização, se a família está segura, há mais de 14, 15 dias que ninguém tem nada de sintoma, estão todos bens, perdão. Então, por que não? Né? Então, eu acho que é alguma coisa que a gente pode pensar assim. A Renata Lima também está perguntando, doutora, não estou confiante em enviar minha filha para a escola. Não é melhor as escolas voltarem o ano que vem? Bom, então, eu não sei talvez em que momento que ela pegou, né? Mas é uma política nacional, né? Não é uma política, assim, umbilical. E se você tiver E o com poder... estatística e com estudo, né, Ale? Isso, se você tiver a opção, a gente tem que respeitar a opção de cada pai e cada mãe. Mas e aqueles que não têm opção? E pensando o seguinte, se a gente está flexibilizando, automaticamente as manicures voltam para o salão, os pedreiros voltam a trabalhar, né? Os seguranças. E aonde estavam essas crianças para esses pais poderem trabalhar? Nas escolas, não é? Então, quando eu ligo no morro da Nova Sintra para saber como que os pais estão, né? Como é que estão, eles me falam isso, não é? Então, assim, a gente está falando de uma situação ideal, mas existe uma situação real, não é? Agora, se você pode escolher, eu acho que assim, vá ao pediatra, converse com o seu pediatra. O pediatra sabe o histórico da família, sabe a saúde da criança, né? Procure ajuda, certo? Agora, não use o meio de comunicação como uma verdade absoluta. Porque o que é certo para mim, muito provavelmente, não se adapta ao outro, certo? Então, vamos pensar nas possibilidades. Mas eu penso assim, vamos aguardar setembro e vamos nos preparar para. Porque pode ser que tudo aconteça e pode ser que nada aconteça. E que a gente vai levar um sofrimento desnecessário. Moacir Gouveia estava perguntando também se já dá para saber se, eu acho até que não dá, a vacina não está pronta, queria a sua opinião. Se já dá para saber os efeitos colaterais que a vacina vai dar na criança ou não. Não dá, né? Não está tendo esse grau de estudo ainda. Assim, né? Vacina E a gente, do Covid. e assim, o que a gente sabe é que parece que a vacina está em fase de teste, né? E o ideal é que fosse uma vacina que como se fosse a da gripe, né? Que a gente faz todo ano, o efeito colateral seria só uma dor local e que a gente passaria a ter ela no nosso calendário, né?
Olha, eu queria te agradecer demais, viu? Ai, Você é um espetáculo, explica tudo de forma extremamente clara para todo mundo. Queria até te convidar para vir outras vezes, porque você realmente. A gente não queria parar de falar aqui, só que a gente tem ah, limite de horário. Tenho certeza que ninguém queria parar de ouvir também, que ouvi-la. bom. Obrigado por tudo, viu, minha amiga? Ah, eu que agradeço e eu acho que esse é o momento mesmo. É, nós profissionais de saúde, capacitados, seguros e podendo ajudar, vamos ajudar, né? Vamos ajudar todo mundo a passar por esse momento, levando uma informação útil e sendo parceiro dessas famílias. Né? Então eu te agradeço e parabenizo você pela Imagina, parabéns oportunidade. para você, eu que agradeço. Agradeço a todos que nos acompanharam aí. Um grande abraço, fica com Deus. Outro. Para você também, para sua família. Todos. Tchau.